Amém. A paz do Senhor para toda a igreja. Nesta noite eu me encontro feliz por estar conhecendo mais uma parte da minha família celestial. Família esta que breve estará se desligando desta terra de uma vez por todas para ir morar nas mansões celestiais com Cristo Jesus, nosso Senhor. Cadê aquele povo que está esperando este grande dia raiar em nossa vida? Glorifique, exalte, enalteça o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Meus amados irmãos, como já foi falado pelo nosso amado pastor, eu sirvo ao Senhor ali no campo de Maranguape, né? Pela misericórdia de Deus, dirigindo uma congregação denominada num bairro como Área Seca. Deus tem nos privilegiado com esta honra, com esta dádiva, através desta rica oportunidade. Este ano nos foi consumado 10 anos que nós completamos à frente daquela maravilhosa obra. E podemos dizer, irmãos, para a glória de Deus, que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Queria, nesta noite, em rápidas palavras, fazer uso de um texto sagrado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 28 e o versículo de número 16. Livro do profeta Isaías, ele fica depois do livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? No capítulo de número 28 e o versículo de número 16. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Meus irmãos, sem sombra de dúvida, nós vivemos dias, e por que não dizer na atual geração, momentos de pressa, momentos de anseio. Não é à toa que a sociedade está sendo acometida de grande ansiedade na maioria de seus habitantes. Mas nós podemos ver aqui uma orientação dada pelo Espírito de Deus há muito tempo atrás acerca da pressa. E um próprio ditado popular vai dizer que a pressa, ela é inimiga da perfeição. Eu me recordo ainda quando criança, presenciava a minha mãe fazendo um mingau, ainda era no papeiro, ainda mexendo, né? Tinha a porção do leite lá, a porção talvez da farinha láctea, de outros produtos, ainda era nesse molde. Ainda me lembro minha mãe ainda cuidando do meu irmão mais novo, era com aquelas fraldas ainda de pano. Mas os dias foram se evoluindo, os dias foram passando. Hoje o mingau já não faz mais necessário se utilizar o papeiro, nem estar no pé de fogão lá mexendo. Basta você esquentar água, adicionar um pouco de leite e mexer ali. Já existe até o chamado do tal do mix. Tudo isso está sendo idealizado por conta da pressa humana. Para se fazer um tipo de alimento, se fazia necessário colocar 20, 30, 40 minutos dentro de uma panela de pressão, para que assim aquele alimento pudesse vir a ser cozinhado. Hoje já se coloca no micro-ondas em bastante, ou melhor, em pouco tempo já está feito aquele alimento. O que dizer das fraldas descartáveis e o que não dizer de outras necessidades
do ser humano que tem abreviado, irmãos, o tempo ou o trabalho em todas essas atividades que estamos a realizar. Mas não podemos negar, irmãos, que tudo isso tem afetado o ser humano, e por que não dizer que este espírito de ansiedade, ele tem adentrado de forma sorrateira no meio do povo de Deus. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é diferente do pensamento e do comportamento cotidiano. A palavra e orientação do Senhor é para que aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, ele não deve se apressar, ele não deve se deixar levar por este sentimento de angústia, de desespero, de ansiedade, mas ele deve aguardar no Senhor, como já dizia o salmista: espera minha alma no Senhor, aguarda no Senhor, pois eu ainda te louvarei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a pressa, como diz o dizer popular, ela é a inimiga da perfeição. Nós vamos ver pessoas, exemplos na palavra de Deus, acerca de pessoas que tiveram pressa. Sara foi uma dessas mulheres, esposa de Abraão, que tinha uma promessa da parte de Deus. Quantos de nós aqui já não temos recebido uma promessa, uma palavra revelada da parte do Senhor, mas devido às intempéries da vida, devido à correria, devido à necessidade, ficamos naquela ansiedade: será que foi de Deus? Será que vai acontecer? Será que vai se consumar? E Sara com certeza se deixou levar por este pensamento e por este comportamento de ansiedade, e Sara meteu a sua mão ali, talvez com o pensamento de dar uma ajudinha para o Senhor, mas o Senhor não precisa de ajuda de ninguém. Ele tem o controle, o domínio de toda a situação, e a palavra dele nesta noite não é diferente. Se você crê, se você confia, se você acredita, espere no Senhor e não se apresse. Mas Sara se apressou, irmãos, e por causa da pressa de Sara fez besteira. Como os irmãos já são conhecedores da história de Abraão, Deus havia prometido um filho a Abraão e a Sara, mas ele já era avançado de idade, juntamente com a sua esposa, e ela, talvez desconfiando da promessa de Deus, ela quis dar um jeitinho, arranjou uma criada, arranjou uma serva. Não, agora vai se cumprir a promessa de Deus, né? Quantos e quantos não têm recebido a palavra do Senhor? Eu vou abrir uma porta para ti, eu vou te curar, eu vou mudar a tua história. E fica: será? Eu acho impossível, eu acho inalcançável. Haveria alguma coisa impossível para Deus? O escritor aos Hebreus já vai dizer o seguinte, irmãos: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Se for de se apressar, se apresse para sair das coisas do mundo. Se for de se apressar, se apresse para morar com Jesus. Mas quanto a esperar na sua promessa, aguarde, espere e confie no Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, amém. Continue de pé, igreja, continue de pé. E agora nós vamos ouvir Deus falar conosco, em nome de Jesus, usando o seu servo, esse instrumento de muitos anos de ofício, o pastor Carlos Estevam, nessa noite. E sei que Deus vai usar como já tem usado em todas as outras oportunidades que ele foi acionado por Deus. Eterno Deus, Pai soberano, nós agora nos colocamos aos teus pés para ouvir a tua palavra. Sei que o Senhor vai usar teu filho como tens usado em todas as oportunidades, Senhor. Que no abrir da boca do teu servo, Senhor, venham umas palavras do alto para os nossos corações, de encontro às nossas necessidades. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém, graças a Deus. A paz do Senhor para toda a igreja. Igreja maravilhosa, linda. Eu fiquei surpreso. Eu confesso que eu não tinha essa visão da igreja aqui no Acarape. A minha visão era diferente, mas quando eu cheguei ali, fiquei maravilhado, louvei a Deus pelo porte do templo e também pelos irmãos que podemos ver o brilho de Cristo na vossa face. Então, meus queridos, eu sou grato a Deus pelo privilégio que Ele tem me dado de ser o facilitador da Regional 5 e ter o campo de Acarape como um desses membros da Regional. Trabalho que Deus tem abençoado e tem colocado sob a administração do vosso pastor Alonso, a quem também temos o conhecimento já de largo tempo. Então, para mim é um privilégio estar convosco pela primeira vez e quero ganhar tempo para abrir as nossas Bíblias e trazer da parte do Senhor uma palavra nesta noite para a vossa edificação espiritual. Glória a Jesus. Abramos nossas Bíblias do Santo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3. Vamos ler 7 versículos desse capítulo. Amém? Os irmãos encontraram? Leiamos então. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Quantos podem dizer amém? Podeis assentar com as vossas Bíblias abertas e orando para que Deus nos fale através da sua santa palavra. Eu confesso que vinha meditando e orando, pedindo a Deus uma palavra para esta ocasião. E Deus me direcionou para meditar com os irmãos sobre o novo nascimento. O texto fala de um encontro que Jesus teve com Nicodemos, que isso é quase que notório conhecimento de quase todos nós, com as suas raras exceções daqueles que são mais novos na fé. Nicodemos era um mestre de Israel, dos judeus, e, segundo a história, era um dos principais das sinagogas judaicas. E ele, então, pôde presenciar, pôde ver no ministério de Jesus a manifestação do poder de Deus através do seu Filho na realização de feitos poderosos, milagres, curas, libertações. E aquilo então impactou o coração de Nicodemos. E ele teve o desejo de saber mais de Jesus. E ele, por medo dos judeus, para não ser decepcionado, sendo ele o principal da sinagoga, conhecedor e defensor da lei de Moisés, da lei mosaica, ele então veio a Jesus às ocultas. Ele veio à noite ter com Jesus. E ele então, reconhecendo que
os feitos, os milagres, as obras poderosas do Senhor, só era feita através de alguém que Deus fosse com ele, que é o que ele diz aí, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus não se impressionou com o elogio feito por Nicodemos, não se impressionou com a maneira como ele veio ter com o Senhor à noite. Jesus foi direto, foi preciso sobre a necessidade que Nicodemos tinha, bem como toda a raça humana, para cuja finalidade Jesus veio ao mundo, que era trazer o novo nascimento. Então Jesus vai direto ao âmago, à necessidade íntima de Nicodemos, dizendo: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus falou de uma necessidade de Nicodemos, que apenas é uma representação de todo ser humano, que é o processo, a obra da regeneração, ou o novo nascimento, mais precisamente, como Jesus acabou de falar para Nicodemos. Nicodemos apenas é o exemplo, é um tipo de todo aquele que é nascido de mulher, que ele precisa nascer não mais de um nascimento biológico, de um nascimento físico, mas de um nascimento espiritual, que foi exatamente o que Nicodemos não entendeu, não compreendeu. Logo no verso 4, Nicodemos questiona esta linguagem figurada de Jesus. Então ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E isto, irmãos, fala exatamente da compreensão do homem que não tem na realidade a vida interior transformada, regenerada ou nascida de novo. Ele é um homem que ele é consciente, conhecedor somente do que ele é físico, do que ele é material. Ele é consciente somente de si mesmo na área, no âmbito material da vida. E como Nicodemos, assim é toda a raça humana, com exceção daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Apesar de que existe um questionamento entre nós do que será esse novo nascimento. Embora nós, na realidade, sendo nascido de novo, mas nós não entendemos na íntegra o que se deu conosco quando aceitamos a Jesus, que a palavra de Deus, e nós ouvimos pregar, de que nós nascemos de novo. Para muitos, nascer de novo é ser crente em Jesus Cristo. Para muitos, nascer de novo é andar em novidade de vida, é ser nova criatura. Tudo isso faz sentido, mas nada disso é verdadeiramente nascer de novo. Então, quando Nicodemos fala da possibilidade ou impossibilidade de um homem adulto voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo, Jesus então, ele responde de uma forma ainda mais precisa, quando ele diz no versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus fala de dois elementos que opera no homem esse novo nascimento de que Nicodemos não entendia. Ele entendia, na linguagem de Jesus, que seria o homem novamente vir a nascer. E Jesus então vai direto ao coração de Nicodemos, falando de um nascimento da água e do Espírito. Existe um questionamento e vários tipos de interpretação do que vem a ser
nascer da água e do Espírito. Alguns até questionam que seja o batismo nas águas, pelo fato de Jesus haver dito que aquele que então cresce na mensagem do Evangelho e fosse batizado, então ele seria salvo. Mas que na realidade o batismo nas águas nada mais é do que uma atitude de confirmação daquilo que aconteceu no meu interior. Portanto, nascer da água e do Espírito, nós compreendemos pela própria palavra de Deus que a água representa a palavra de Deus, que é a água que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Louvado seja Deus. E do Espírito fala exatamente de uma operação que depois que nós ouvimos a palavra de Deus e que a fé então é gerada em nosso interior, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo entra em ação no nosso interior e efetua então a obra do novo nascimento. É o que no verso 6 Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus disse para Nicodemos: se o homem nascer novamente de mulher, se o homem tornar a nascer biologicamente, ele continua sendo carne, ele continua sendo homem físico, ele continua sendo homem de uma origem biológica, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava falando da obra que através do Espírito Santo, depois dele realizar o sacrifício do Calvário para redimir, para resgatar a raça humana, o que o Espírito Santo haveria de fazer no íntimo de cada um daqueles que cresce em Jesus. Aleluia. O tempo não, o pastor Alonso me deu 40 minutos, mas eu sei que a ceia, pelo menos lá em Maranguape, a gente termina 9 horas. É um assunto, irmãos, muito vasto, muito amplo. O profeta Ezequiel havia profetizado muitos séculos antes de Jesus vir, do que Deus haveria de fazer no coração de todo aquele ser humano que cresce na obra redentora do Calvário, aleluia, efetuado por Jesus Cristo. Então, no capítulo 36 de Ezequiel, no versículo 26, nós vamos encontrar então Ezequiel profetizando acerca do que seria esse novo nascimento. Então ele diz: e vos darei, primeiro ele começa no verso 25, então espalharei. Olha aqui o que Jesus disse. Jesus disse: aquele que é nascido, nascido da carne, é carne que é nascido do Espírito, não é? Mas o novo nascimento é o nascer da água e do Espírito. E o profeta Ezequiel, ele profetiza exatamente no versículo 25, os irmãos que são mais habilidosos na palavra, se você quiser aí encontrar e grifar, para depois em casa meditar, poderá fazê-lo. Então no verso 25 o profeta diz: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Essa água pura de que o Senhor estava falando pelo profeta Ezequiel representa exatamente a palavra de Deus, que ela é proclamada, ela é anunciada, ela é pregada, e quando alguém ouve, ela efetua uma obra de purificação nas nossas vidas. Então no verso 26, o Senhor continua falando: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Aleluia, aleluia. Aqui está, irmãos, o início de uma obra de um novo nascimento na vida daqueles que crêem em Jesus. O apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós lemos esse texto, nós compreendemos que, quando aceitamos a Jesus, nós passamos então a sermos nova criatura, no sentido de renunciar às coisas do mundo, do pecado, andar agora com a nova vestimenta, ter agora uma palavra diferente nos nossos lábios, ter agora um novo olhar, é viver em novidade de vida. Isso, na realidade, tem, sem dúvida nenhuma, o seu efeito na vida daqueles que nascem de novo. Mas isso ainda não é novo nascimento. Quem aqui já não passou por alguma experiência, que já tenham passado várias? Você se deparar com pessoa que não é crente, e pela maneira de se vestir, pela maneira de andar, pela maneira de falar, você pensa que é crente. Aí você chega até eufórico porque acha que é crente, vai logo da parte do Senhor. Se é crente, ele diz não. Por quê? Quer dizer, ele tem todas as características de um cristão, mas não é cristão. Então, se o novo nascimento fosse só mudança de vida, existem muitos não crentes que têm vida mudada. Quantas pessoas lá fora dizem a partir de hoje, eu não vou beber mais, eu não vou fumar mais, eu não vou mais me prostituir, e na verdade eles têm aquela força de decisão e passam a viver de forma diferente, mas isso não faz dele um cristão, nenhum nascido de novo. E Salomão, ele fala sobre isso. Ele diz que há ímpios com obra de justo. A pessoa é um ímpio, mas as obras dele é uma obra de justo. É uma pessoa que não mente, é uma pessoa que não bebe, é uma pessoa que não fuma, é uma pessoa que vive do trabalho para casa. Parece ser crente, mas diante de Deus, pelo fato dele não ser nascido de novo, pelo fato dele não ser regenerado, ele é um ímpio. Mas há justos com obra de ímpio. Vocês já leram esse versículo? Há ímpio com obra de justo, e há justo com obra de ímpio. Como é que se explica então isso? Como é que uma pessoa é justa e vive com obra de ímpio? É exatamente isso que nós encontramos naqueles que são nascidos de novo. É um assunto que todo cristão deve compreender. Então, Deus está falando aqui, através da palavra, que a obra que Ele inicia em alguém, não é por fora, Ele começa por dentro. Deus diz, eu tirarei de vós o coração de pedra, e botarei agora um coração de carne. Deus está falando que a natureza velha, Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai tirar, e diz, e porei dentro de vós um espírito novo. Aleluia. Então esse é o verdadeiro nascimento de novo. É Deus tirar de dentro de nós o velho homem, a velha natureza, o espírito decaído do pecado, maculado, debaixo de maldição. Deus retira, isso está figurado no coração de pedra, na velha natureza. Deus remove e coloca dentro de nós um espírito totalmente novo. Você sabia que nem todo crente tem conhecimento disso? Você sabia disso? Eu vim aprender isso depois de muito tempo. Foi que Deus me deu a compreender que quando eu criei em Jesus e nasci de novo, Ele me deu um espírito novo. Eu tenho um espírito novo. Todos nós temos um espírito novo. Quando Deus fez o homem, Ele o fez à semelhança e imagem dele. Mas infelizmente esse homem pecou, transgrediu, deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade própria dele. E por isso ele se meteu debaixo de maldição e tornou-se separado de Deus. Então toda a raça humana seguiu a mesma natureza
do homem do princípio, quando ele pecou. Foi por isso que Jesus disse: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Como quem dizendo, todos os que descendem de Adão, todos que nascem segundo o homem do pecado, ele continua sendo carne, ele continua sendo um pecador, ele continua sendo transgressor. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Então a primeira raça humana, segundo a carne, ela ficou debaixo de maldição e separada de Deus. O que Deus faz? Deus agora envia Jesus. Paulo chama Jesus de segundo Adão. Vocês já leram isso? Porque o primeiro Adão, ele falhou, fazendo a vontade dele. Agora Deus manda Jesus como segundo Adão. E Jesus então diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia! E agora, a primeira raça humana está debaixo de condenação. Jesus vem e levanta agora uma nova raça, uma nova criação. Que é isso que o apóstolo São Paulo quis dizer quando ele disse que quem está em Cristo, nova criatura. Aquela palavra no original, criatura, significa criação. Então em Jesus Cristo nós somos uma nova criação, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus levanta uma raça espiritual. Aleluia! Você pode dizer isso para si, para qualquer pessoa que você quiser: eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. O homem que você é verdadeiro não é esse que você está aí segundo a carne. O homem que eu sou não é esse que vocês estão me vendo segundo a carne. O homem real e verdadeiro que nós somos é aquele que é segundo o Espírito. Por isso que a Bíblia diz que para Deus não existe nem macho nem fêmea, porque nós somos um ser espiritual. Aleluia. Louvado seja Deus. Os irmãos devem saber, principalmente os mais idôneos na fé, que o ser humano, todo ser humano, ele é um ser tripartido. Quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus é um ser triuno. Deus é trino, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus fez o homem, Ele também fez um homem trino. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Porém, o homem real que nós somos não é o que é segundo a carne. Porque o que nós somos segundo a carne, um dia nós vamos ser desfeitos pelo pó da terra. Nós vamos tombar a terra. E esse corpo vai ser desfeito. Então não é esse o homem verdadeiro que Deus fez. O homem verdadeiro e real é aquele que nós somos espiritual. Nós somos um ser espiritual que possuímos uma alma e habitamos, moramos, residimos em um corpo. Vocês estão entendendo? O apóstolo São Pedro, na sua carta, não me recordo agora o versículo, ele diz que o Senhor Jesus Cristo tem me revelado que em breve eu deixarei este corpo. Ou outra versão diz: deixarei este tabernáculo. Então quem está falando é o Pedro do Espírito que ele ia deixar em breve a sua casa, do seu corpo. Aleluia! Então quando nós cremos em Jesus, Deus tirou de dentro de nós o velho homem e colocou agora um espírito novo. E agora é por isso que nós somos uma nova criatura. Agora nós temos as duas outras partes do nosso ser que nós somos: a alma e o corpo. Para resumir, a alma é esse órgão pensante que nós temos. A sede da nossa alma é a nossa mente. Mas na alma está também os seus atributos, como emoções, sentimento, vontade, tudo isso, razão, imaginação, pensamento, tudo isso está na área da alma.
Deus pegou o nosso espírito e fez novo. Mas Ele nada faz nem com a nossa alma, nem com o nosso corpo. Quem tem que fazer alguma coisa com a alma e o corpo somos nós. Agora o que diz o apóstolo São Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12 e o versículo 2. Nós podemos ler, alguém se levante aí do meio e lê esse versículo, por favor. Romanos 12, 1 e 2. Nós vamos encerrar nesses dois versos, mas isso aqui é um assunto muito vasto. 12, 1 e 2. Glória a Deus. Amém. Oh, Jesus. Levanta um assim também lá em Maranguá, pessoal. Nós podemos resumir o que nós estamos meditando nessa noite, nesses dois versículos. Paulo está falando das duas outras partes do nosso ser que nós somos. Nós falamos agora do nosso espírito. E agora Paulo fala sobre o nosso corpo e a nossa alma. Que é exatamente numa... Se você soubesse da versão atualizada, eu ia pedir para o senhor falar da versão atualizada. No versículo 2, numa outra versão, diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia. Toda criança, quando nasce, ela já começa a crescer. Nasceu. A mulher foi para a maternidade. Aí de repente, então, lá do hospital liga. Pronto, ela teve neném, nasceu. Que hora? Está com 2 horas. Está com 3 horas. Terminou o dia. Está com 1 dia que nasceu. No outro dia, 2 dias. Na outra semana, 2 semanas. Aí, 1 mês. Está com tantos meses. Está com 1 ano. E assim ela vai crescendo. Ela vai crescendo até se tornar adulta espiritualmente. O crente, ele nasce de novo. E o processo de crescimento não é diferente. O apóstolo São Pedro, não sei se o senhor sabe, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, o senhor sabe? Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, todo crente nascido de novo, ele deve agora crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos crentes ainda não passaram da fase de bebê. Não passa da fase de bebê. Você quer ver isso? Paulo falando no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Vamos ver lá, capítulo 3, verso 1 e 2. Vamos lá, um aí no meio agora, leia, ou aqui, qualquer um que achar primeiro, bem ligeirinho. Capítulo 3, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos. Louvado seja Deus. Vamos pagar tempo, irmão. Só temos aí 5 minutinhos. Oh, Jesus. Ninguém achou? Eu vou ler então. 3, 1 e 2. Capítulo 3, 1 Coríntios. Capítulo 3, verso 1 e 2. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso aqui. Preste bem atenção. Isso é de muita importância para a nossa vida espiritual. Vai lá, meu irmão. Mas como a carnais em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Pronto. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. Como a meninos em Cristo. Ele diz aí. Como a meninos. Então Paulo está dizendo aqui que o crente,
ele tem que desenvolver crescimento. Ele nasceu de novo e agora ele tem que crescer. E à medida que você vai crescendo, é o tipo de alimento que você agora vai ter que se alimentar. Você não pode dar panelada a uma criança de 1 semana de nascido. Ela está se alimentando de quê? De leite, é o leite materno, né? Até que chegar o tempo que ele vai ser desmamado. Vocês se lembram parece que foi Samuel? Houve um tempo que ele foi desmamado. E ainda hoje é assim. A pessoa não pode eu já vi casos de mãe de dar leite a menina até com 5 anos de idade. Aquela coisa pendurada no peito da mãe. Está errado. Paulo está dizendo que nós somos para crescer e nos alimentarmos de alimento sólido. Verso 2: com leite vos criei. Infelizmente, eu tenho que falar a vocês palavras ainda do princípio da fé, palavras leves. Jesus é bom, é maravilhoso. Irmãos, nós vamos para o céu. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Isso é leite. E Paulo está dizendo no versículo 2: com leite vos criei, e não com manjar, não com alimento mais sólido, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Tem muitos crentes que nós não podemos falar coisas mais profundas, coisas mais sólidas, coisas mais firmes, mais seguras, porque o entendimento dele não pode absorver. Por quê? Porque ainda é menino. Irmão, a gente precisa ler mais a palavra e compreender. Isso aqui fala claramente. Então, uma vez que nós nascemos de novo, nós temos que crescer. E como é que nós crescemos? Paulo então fala lá no capítulo 12, verso 2 de Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia. A nossa mente agora tem que ser mudada daquela mente que nós tínhamos quando nós não éramos crente, que pensava, me imaginava, que sentia totalmente diferente daquilo que hoje nós entendemos e ouvimos e compreendemos pela palavra de Deus. Capítulo 14 de 1 Coríntios. Vou encerrar aqui. Capítulo 14 de 1 Coríntios. Se não me falha a memória, versículo 20. Vamos ver lá. Se alguém encontrar aí, por gentileza. Capítulo 14, verso 20. Acharam? Vou ler para ganhar tempo. Irmãos, não sejais meninos. Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Agora o capítulo 13, verso 11. Para encerrar. Capítulo 13, verso 11. Acharam aí? Acharam? Observe bem essa palavra aí. Observe. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Como é que está o nosso falar? Como é que está o nosso pensar? Como é que está o nosso sentimento? Quem aqui já não viu na sua casa ou na casa de alguém, menino, que ele está lá, aí chega um menino de fora, ou até mesmo um parente, meninozinho, chega com um carrinho, chega com um brinquedo, aí ele não tem. E ele, o que ele faz? Eu quero esse brinquedo. Ou às vezes vai lá e toma. Aí é briga. Que é isso? Ele, sendo menino, não compreende que aquele brinquedo não é dele. E que ele não pode querer para ele. Isso chama-se inveja, cobiça. E quantos crentes invejosos tem também no nosso meio? Crente que tem inveja do outro é crente menino. Porque aquilo que seu irmão tem, se você buscar a Deus, Deus também te dará. Porque Ele não faz acepção de pessoa, nem tem filho predileto. Aleluia! Então cresçamos, irmãos, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.